Bem, pessoal, vamos lá. Nessa aula, o nosso objetivo aqui é trabalhar com a criação de simulados personalizados. Então, nessa primeira aula, a gente vai querer criar simulados, mas não de qualquer forma. Simulados alinhados com a banca objetivo. Então, se você está estudando, por exemplo, um concurso X para o CESP, a gente vai criar simulados inéditos, mas com o estilo do CESP. Então, a gente vai criar um prompt com que a IA ela se alinhe ao que aquela banca geralmente cobra, percebe? Então, esse simulado ele já vai ser mais efetivo. Isso também pode ser útil nas situações em que a banca não tem muitas questões. Imagine um concurso, né, um assunto que não tem muitas questões, você tem algumas poucas questões da banca e você vai pedir a IA para extrapolar dentro daquele conjunto de questões que a gente vai colocar como base para ela treinar. Ou então, você pode pegar uma mescla, quando tem poucos assuntos, de outras bancas, colocar o que já caiu na sua banca e considerando os outros assuntos, como é que seria uma questão com esse estilo. Então, é isso que a gente vai trabalhar aqui nessa aula, tá? Então, a primeira ideia desse primeiro prompt é o seguinte. Vamos supor aqui, eu filtrei algumas questões do CESP, são questões, escolhi aqui o assunto crase, tá? Então, como vai ser o nosso prompt? A gente vai dizer o seguinte, ó. Analise essas três questões. A gente vai usar só três questões da banca CESP, né? Prestando atenção ao estilo, dificuldade, né? E note o seguinte, que aqui, pessoal, eu estou fazendo com três questões, mas se você tiver mais questões, você poderia colocar 4, 5 questões. 5 questões eu acho que é um número razoável, né? Dificuldade, tipo de conteúdo e linguagem usada, tá? Aí vamos pegar aqui as questões. Eu vou pegar a questão aqui que eu separei. A primeira questão, tem até um texto grande aqui, né? Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Deixa eu pegar aqui onde é que está o texto. Julgue o item a seguir. Então, vou adaptar. Essa é a primeira questão do CESP, né? Então, 1. Julgue o item em relação ao texto. Eu vou trocar o texto aqui, que eu sei que está no terceiro parágrafo. Eu vou colocar o texto aqui que está no terceiro parágrafo, né? E as fronteiras. Cadê aqui as fronteiras? 1, 2, 3. Plá, plá, plá. Tem a palavrinha fronteiras aqui. Vamos ter que copiar o texto inteiro. Ah, tá aqui. As fronteiras tá aqui. E do terceiro período do primeiro parágrafo. Ah, tá aqui, pronto. Então, deixa eu colocar só o último período aqui. Pronto. Então, do texto, entre aspas, aqui o texto do CESP, tá? Tá ali. Aqui a pergunta e ainda vou dizer para ele o gabarito, né? Deixa eu ver qual foi o gabarito dessa questão. O gabarito foi errado, tá? Vamos colocar aqui gabarito errado. Segunda questão, pegar a segunda questão do CESP sobre crase. Então aqui, vamos lá, pegar aqui de novo, considerando, questão 2 foi essa aqui, ó, considerando os aspectos linguísticos, tal, julgue o item a seguir, né? No trecho, em referência ao primeiro período do texto, tal. Então, vamos pegar aqui o primeiro período do texto. Ele quer dizer em referência a. Vou achar aqui. Pronto. Então, pegar esse primeiro período do texto aqui. Copiar. Vou dizer aqui, né? Primeiro período. Esse aqui. Eu vou fazer o seguinte, vamos organizar esse prompt aqui no WordPad para ficar um pouco mais claro aqui e depois a gente passa para cá,
Então, vou colocar aqui para vocês verem, a gente fazer de maneira organizada. Então, a primeira coisa que a gente botou aqui, né? Analise as 3 questões prestando atenção no estilo e tipo de linguagem. Então, questão 1, tá aqui o trecho e tá aqui a questão gabarito errado. Questão 2, vamos colocar agora aqui o trecho, tá? Vai ficar aqui em cima e aqui no trecho, em referência tal. O gabarito aqui. O gabarito foi. Deixa eu ver o gabarito dessa aqui que foi. O gabarito foi certo. O gabarito foi certo, né? E aqui a gente podia colocar a terceira ou a quarta. Eu vou colocar a terceira, né? Vou pegar aqui a terceira. Terceira questão foi essa aqui em relação a qual tal. Vamos botar aqui terceira questão. Julgue o item a seguir, né? A supressão de a qual e a qual. Então, vou pegar aqui o texto. Cadê o texto aqui? Tá aqui. O trecho tá aqui. Vou colocar entre aspas o trecho. E o gabarito. O gabarito foi errado. Pronto, aqui a gente fez uma amostra. Então, primeiro eu estou pedindo analisar as 3 questões. Tal. Então, vamos colocar esse primeiro prompt aí no nosso chat GPT. Beleza, vamos ver o que é que ele vai dizer pra gente. Então, analisou aí. Porque o nome da banca é errado, né? CESEP, deve ter digitado errado, mas a banca é CESP. Aí já faz, inclusive, uma análise aqui, né? As questões analisam a norma culta da língua, uso indicativo da crase, coerção, dificuldade. Aí colocou aqui na questão 1, entendimento da dificuldade é moderada. Na questão 2, a dificuldade foi moderada, né? E a questão 3 foi moderada. Aí o que a gente vai fazer agora? Eu vou colocar um prompt aqui que é para ele gerar o meu simulado agora com base nessa questão, tá? Ele botou aqui, CESEP para a banca CESP, Sebrasp, né? Ele identificou que é o Sebrasp. Vou dizer o seguinte: na verdade, a banca é o CESP. Eu digitei errado. Pronto. Agora, com base nesse estilo, tá? Crie uma nova questão, né? Sobre, eu já sei que o assunto é crase, ou poderia ser sobre o assunto que ele identificou ali, mantendo o mesmo padrão linguagem, dificuldade e formato, tá? Na sequência, coloque o gabarito e a explicação. Então pronto, ele vai gerar a questão aí, questão estilo CESP. A proposta foi submetida. Se você quisesse botar os textos maiores, ele também ia gerar. E aí ele já deu a primeira resposta, a primeira questão. Eu posso pedir aqui, gere mais uma, né? Ele vai gerar outra nesse mesmo estilo, tá? O que você poderia fazer num prompt melhorado, né? Então, eu criei um outro prompt aqui para a gente analisar. Vou colocar um prompt aqui para vocês. Vocês podem melhorar. Esse outro prompt aqui é o seguinte. Eu já vou passar, porque eu conheço a banca e eu posso passar um estilo detalhado. Então, por exemplo, crie uma questão no estilo da banca, por exemplo, FGV, sobre o tema, por exemplo, atos administrativos. Aí eu vou dizer aqui, a banca costuma. Então veja que agora eu não estou passando as questões diretamente, mas eu estou sugerindo aqui, dizendo como é que essa banca trabalha. Então faz enunciados longos e contextuais, exige interpretação de texto, utiliza alternativas como pegadinhas, nomes técnicos, cobra jurisprudências recentes aplicados, utiliza alternativas de AE, né? Então, isso aqui pode ser, né, um prompt, né?
Então, eu posso dizer, crie uma questão. A gente pode botar esse prompt aqui. Então, vamos lá. Então, botar aqui, ele vai criar uma questão simulada agora com as orientações que eu disse que a banca tem. Agora, olha, colocou um texto grande, tá vendo? Aí colocou aqui as várias alternativas. Aí depois eu posso pedir, ó, aqui já deu explicação, deu o fundamento, né? A resposta ali, gabarito B e por aí vai. Uma outra coisa que eu poderia fazer aqui nesse estilo é o seguinte: crie uma questão inédita no estilo da banca CESP, por exemplo, sobre atos administrativos, mas utilizando jurisprudência recente. Para isso, busque na internet jurisprudências recentes sobre o tema, tá? Então agora eu disse qual é o tema, direito administrativo. Quero que seja no estilo da banca CESP. Vou deixar aqui, ó, certo, alternativa, uma afirmação que pode ser certo ou errado, né? Sobre o tema atos administrativos, vou manter, mas utilizando a jurisprudência recente. E eu quero que ele busque na internet. Então agora eu tenho que clicar naquele botãozinho buscar. Então aqui é uma forma, né, do ChatGPT me ajudar a buscar jurisprudências recentes e já criar a questão para mim. Então aí ele vai buscar na web, buscando na web, e aí ele trouxe uma jurisprudência, né? Trouxe uma súmula aqui e ele trouxe o link de onde ele tirou, tá? Essa súmula aqui. Aí eu poderia criar a próxima, né? Cria a próxima. E assim sucessivamente, tá? Uma outra forma é eu passar um modelo. Vou colocar um outro prompt aqui que eu já deixei pronto para vocês. É o seguinte: nesse outro prompt, eu vou inserir uma questão completa como modelo. Então, use uma questão, né? Use a questão abaixo da banca, por exemplo. Vamos colocar aqui de novo. Vou colocar FCC como modelo para criar uma questão parecida, mas sobre outro, né, sobre o assunto tal. Então, por exemplo, eu vou passar uma de banco de dados, eu quero que crie sobre PMBOK. Então, vou colocar aqui sobre o assunto PMBOK. Certo? Então, o que eu vou passar aqui é uma questão de banco. Vou aqui no TEC, vou pegar uma questão da FCC aqui, gerar aqui rapidinho. Vou pegar aqui banco de dados. Banco de dados. Vou pegar aqui questão do DBA, banca, FCC. Então, gerar e vou pegar aqui a questão da FCC. Então, eu estou passando uma questão, inclusive, de outro assunto e eu quero que ela gere naquele estilo ali. Então, imagine que é um assunto novo que não tivesse na FCC. Então, eu posso passar como referência questões que a FCC já faz de outro tipo de assunto aqui, percebe? E depois ele me gerar uma mais para o assunto PMBOK, tá? Aí eu diz, ó, mantenha o mesmo formato, tipo de raciocínio, grau de dificuldade, indique o gabarito ao final. Então vamos pegar aqui agora e executar esse outro modelo aqui para gerar o meu simulado. Então agora eu estou dando como referência um determinado assunto, mas que ele gere de outro, né? E aqui, como buscar ainda estava ativo, ele foi buscar ainda a fonte na internet. Você pode fazer isso, ou você pode, né, utilizar sem o buscar, que ele mesmo vai gerar. Aqui também foi até interessante e sem querer, mas ele traz a fonte, né? De onde é que ele tirou essas afirmações aí da internet, tá? Ótimo, vamos lá. Deixa eu ver se eu deixei aqui mais um prompt aqui para vocês. Beleza. Tem mais um outro prompt aqui que é para recriar a dificuldade. Então, trazer ele para cá. Então, vamos lá. Nesse modelo aqui, o que a gente vai fazer? Eu peço que ele analise a dificuldade de duas questões. Aí eu vou colocar as duas questões e vou criar uma nova questão agora, né, sobre um determinado tema. Pode ser o mesmo ou não, mas com dificuldade semelhante às analisadas. Então, o processo vai ser muito parecido.
Aqui está um modelo também para você recriar, agora considerando a dificuldade. Então, o objetivo aqui é que você consiga recriar considerando a dificuldade, tá? Uma outra forma ainda de você fazer é você ir ajustando o feedback. Então, em qualquer uma daquelas opções que a gente viu anteriormente, você pode dar um feedback. Então, imagine aqui, foi essa questão, eu posso dizer o seguinte, por exemplo, um tipo de feedback. A questão está boa, né? Mas a banca costuma ter alternativas mais curtas, né? Que eu lembro que aqui os textos estavam grandes, vamos dizer assim, né? Ou então mais longos, vamos dizer assim, mais longas, né? Alternativas mais longas, né? Textos mais longos nas opções de resposta. Então, estou dando feedback para ele. Poderia ser o contrário, tem alternativas mais curtas. Aí eu posso pedir para ele ajustar. Ajuste a questão anterior, né? E insira pegadinhas. Pronto, né? Então ele já vai criar um outro tipo de questão. E aqui, como eu fiz essa, pessoal, eu posso dizer assim, próximo, né? Gere mais uma. Então veja que agora as questões já estão mais longas, né? Dentro desse estilo que eu entendo aqui. Aí eu posso pedir para ele gerar mais uma, colocar uma pegadinha, me explicar qual foi a pegadinha que ele criou, qual a pegadinha comum. Então essa é mais uma forma da gente fazer, tá? Outra forma é você criar mais questões, já pedir no seu prompt uma quantidade maior de questões, né? Ao invés de ser só uma, pede para gerar tipo mais 10 questões, uma de cada vez, você vai responder. Aí você pode fazer de forma interativa, como a gente tem feito, né? Então, o melhor é sempre você tentar usar questões reais da banca. Esse que é o grande bizu aqui. Use questões reais da banca como exemplos iniciais, porque aí a ferramenta ela vai entender o estilo daquela banca e vai manter essa fidelidade reproduzindo questões muito similares à daquela banca. Tá joia? Então, até a nossa próxima aula. Grande abraço. Valeu. Tchau, tchau.